Olá, amigos. Ainda não sei se estou ao vivo, esperando aqui uma resposta para ver se eu tô, para ver se eu já estou ao vivo, ainda não sei. Me parece que sim. Parece que eu estou ao vivo, gente. Eu acho que eu acho que tá tudo certo. Boa noite a todos, né? Eu peço desculpas por não entender muito bem, entendo muito bem de YouTube, de streaming, mas de Facebook ainda não sou o melhor especialista. Então, desde já peço desculpa aos amigos do Grupo Espírita San German, né? É San German, né? Então, agradecer o convite da Simone, dos amigos dessa casa, dos irmãos que fazem parte da história, dos estudos desse centro tão dedicado à divulgação da doutrina espírita, né? Boa noite aqui, temos pessoas ao vivo, né? Temos Patrícia, Ana, Shirley, né? Tá tudo ótimo. Então vamos em frente, né? Quem quiser deixar perguntas, quem quiser fazer algum tipo de interação, fiquem à vontade, tá? Eu tenho o chat aqui ao meu lado e a gente pode responder as perguntas, né? Sendo petulante, porque é uma ousadia muito grande responder perguntas, tirar dúvidas de conhecimentos tão complicados, conhecimentos que vertem da espiritualidade, que é a doutrina espírita. Então, fica aqui o carinho, o agradecimento de estarmos juntos nessa noite de hoje para falar de um tema que tem cada vez mais abarcado um número e uma quantidade demasiada de pessoas. A depressão, os quadros depressivos têm sido algo extremamente doloroso. Essas dores emocionais que as pessoas andam sentindo, tanto dentro das nossas famílias, quanto fora das famílias, em tantos lugares perante o mundo, tem feito que todos nós façamos reflexões importantes com relação a esse tema, porque as dores são muitas, muitas. Se as coisas já eram difíceis no campo emocional para muitas pessoas durante a pandemia, certamente elas estão acirradas. Então a depressão e o suicídio se tornam cada vez mais problemas de saúde pública, onde todos nós precisamos trabalhar, entender e nos situar com relação ao problema, com relação às circunstâncias que nos cercam. À medida que nós conhecemos as circunstâncias que nos cercam, à medida que nós nos conhecemos, nós temos instrumentos, nós temos ferramentas prontas para resolver os nossos problemas mais íntimos. E temos, através do timoneiro, o nosso Cristo, aquele responsável pela coordenação dos espíritos desse planeta, o nosso modelo e guia, aquele que nos vai levar também a algumas reflexões importantes com relação a essa dor emocional, essa dificuldade de se relacionar que todos nós estamos tendo. É impressionante como hoje, nos tempos de hoje, nós não temos mais tempo, né? O tempo se tornou algo escasso.
se tornou algo em extinção, muito raro nas nossas vidas. Não temos tempo para os nossos familiares, não temos tempo para as nossas relações afetivas, não temos tempo para escrever, não temos tempo para festejar, não temos tempo para viajar, talvez não tenhamos nem tempo para fazer essa palestra. E também de vocês assistirem essa palestra. O tempo está escasso. O que é muito contraditório, porque como o tempo pode estar escasso? O que aconteceu com o tempo? Porque há 50 anos atrás, a expectativa de vida do ser humano era de 48 anos. Hoje, nós temos uma expectativa de vida de 82 e parece que o tempo se escapou pelas nossas mãos. Parece que não conseguimos controlar mais os calendários. Parece que os relógios viraram apenas acessórios e viramos escravos do tempo. Somos abarcados por uma enxurrada de informações por todos os lados. Informações digitais, informações impressas, informações de voz, informações de todos os tipos. E estamos em busca de equilíbrio. Em busca de equilíbrio. Tem uma pesquisa muito interessante uma pesquisa fundamental que foi feita pelo New York Times, que na Idade Média, naqueles tempos da Idade Média, nós tínhamos uma pessoa encarnada durante uma vida inteira de 48 anos, em torno de 48 anos de expectativa de vida, ela nutria-se de conhecimento de uma edição do New York Times, fazendo uma analogia aos tempos de hoje. Ou seja, o que ela consumia de conhecimento era apenas uma edição do New York Times durante uma vida inteira. Uma vida inteira. Hoje, nós temos semanalmente, todos os domingos, uma New York Times. E além de uma New York Times, nós temos inúmeras lives, nós temos uma enxurrada de informações, nós temos todos os tipos de redes sociais, de vários tipos, de várias idades, de vários formatos, tudo para atender o imediatismo do ser humano. Vivemos a doença da pressa. A gente anda tão apressado que alguns estudos elaborados pela USP nos informam que até as nossas passadas na rua são mais aceleradas do que eram no passado. Ou seja, nos locomovemos de forma mais rápida do que nos locomovíamos anteriormente. E isso não quer dizer que nós somos produtivos, que somos improdutivos. Essa não é a resposta. A questão é como fazemos. Tem um caso muito interessante contado por Divaldo, que ele mais novo, possivelmente, ainda desconhecido das pessoas, ele andava pelas ruas de São Paulo e ele conheceu um amigo. Avistou um amigo, e esse amigo estava engravatado, com uma pasta debaixo do braço, e o Divaldo, com muita alegria, com muito carinho, convidou esse amigo para tomar um chá, um café da manhã, isso era em torno de 9h30 da manhã, e aquele amigo falou: não, Divaldo, eu estou apressado. Mas o Divaldo insiste, falou: meu amigo, nós nos vemos há tanto tempo, por que a gente não troca uma prosa de conversa, né? Em Minas a gente fala assim, né? Come pãozinho de queijo, toma um café, por que a gente não troca uma prosa? Depois de tanto insistir, Divaldo consegue, né? Tem êxito na sua tentativa, e os dois se sentam num boteco lá, no local, e começam a conversar. E essa conversa vai se desenrolando, se torna uma conversa gostosa, edificante, e quando os dois vão perceber, já era em torno de 2h30 da tarde. E o Divaldo assustou
e falou para ele: meu amigo, você não estava atrasado, você não tinha trabalho, você não tinha o que fazer, você não tinha atividades profissionais a desenvolver, a gente está aqui. E o rapaz respondeu para ele: Divaldo, estou de férias. Na verdade, todos os dias eu saio de casa, coloco meu terno, minha gravata, a minha pasta e fico perambulando pelas ruas de São Paulo. Ou seja, chegou num ponto onde as pessoas, né, já precisam ter o que fazer, não conseguem viver o ócio criativo, não conseguem viver com um livro, precisam estar sempre agitadas, precisam de ter fatos novos. E isso tudo estressa o nosso cérebro. Então, quando o nosso cérebro ele se estressa, nós liberamos uma substância chamada cortisol, que é o hormônio do estresse, e afeta todo o nosso sistema imunológico, nos tornando deficientes no campo emocional. E de daí em diante, uma série de outras questões começam a se desenvolver em nossas vidas. Essa doença do tempo, né? Nós pedimos uma comida, né, no drive-thru e a comida não chega, a gente já fica desesperado, começa a mandar mensagem, começa a ver aquele desespero, o estabelecimento se prontifica a entregar em 30 minutos, se não entregar, gera uma comoção imensa, porque se ele não entregar, vira gratuito aquele alimento, aquela janta ou aquele almoço. Então isso gera estresse tanto em quem está fazendo quanto para quem está recebendo. Então isso se torna uma doença, né? Isso se torna uma patologia na sociedade. Estamos muito rápidos, estamos além do nosso tempo, estamos violando as leis da natureza, que é esperar, que é o tempo certo, porque tudo tem o seu tempo de acontecer, tudo tem a sua hora de florir e se manifestar em nossas vidas. E perante toda essa movimentação está a nossa sociedade. Porque se nós não nos entendermos enquanto sociedade, nós não teremos uma postura de indivíduo pensante, capaz de raciocinar e capaz de entender as suas posições. Eu gosto sempre de lembrar, eu já repeti isso em 15 palestras, eu vou sempre repetir, do meu pré-vestibular. Isso foi no ano de 2003, 2004, não, 2003. Não estou tão experiente assim, né? Não tem tanto tempo esse meu pré-vestibular. E no pré-vestibular eu encontrava pessoas, quando eu cheguei, eu encontrei pessoas que queriam passar em medicina, outras queriam passar em direito, mas uma me chamou atenção especial, porque ela queria passar em medicina, ela já estava tentando o 4º ano. E a primeira coisa que ela me disse foi: Rafael, toda pessoa que quer passar em medicina tem que, no mínimo, ficar 2 anos aqui estudando, num bom pré-vestibular, porque é dificílimo passar. As vagas são escassas, as notas precisam ser altíssimas, então é uma dificuldade imensa. Então ela já entrou sabendo que ela teria que se esforçar para conseguir aquela conquista. E isso vale para as nossas vidas, porque muitas propostas dessa sociedade contemporânea, não digo nem moderna, porque moderna é a idade moderna, nós estamos numa sociedade contemporânea, nos trazem reflexões extremamente valiosas, porque o ser humano, nós recebemos diversas mensagens. Emagreça 25 quilos em 3 meses. Cadê, gente? Me mostra, qual o segredo? Né? Ganhe músculos em 3 meses. Aí tem lá alguém musculoso fazendo exercício, puxando ferro. Né? Essas propostas miraculosas
que nos levam à ansiedade, a um estado de tensão, e nós compramos, né? Faça esse curso de teologia, faça esse curso EAD que você vai ter um diploma, né? Então, temos o que Jesus chama de facilidades, portas largas, mas sem o comprometimento do esforço. Sem esquecer que o próprio Cristo, ao contar o Sermão da Montanha para nós, nos asseverou da importância fundamental dos esforços para escalarmos as montanhas das virtudes. Extremamente importante nós termos em mente que é preciso se esforçar para conquistar. Essa juventude de hoje, eu trabalho numa universidade federal, quantas pessoas pensam suicídio porque reprovaram uma matéria? Tem a vida inteira pela frente. Pessoas desesperadas para conseguir um diploma com 21, 22 anos, sendo que com 70, qual vai ser a diferença na vida daquela pessoa se formar com 22 ou 23? Ou pensando mais profundamente para o seu espírito imortal, qual é a diferença de um ano para a pessoa formar? Aí a pessoa puxa 15 matérias, se estressa, entra num processo de estresse, síndrome de Burnout e outros tantas síndromes que nos estressam o nosso sistema imunológico e nos adoece. Porque queremos rápido, queremos formar rápido. Queremos... E isso é violar as leis da natureza. Porque se eu planto uma semente numa terra, ela vai dar os frutos depois da irrigação, depois do bom plantio, depois de toda a aparelhagem tecnológica que hoje já existe, mas existe um tempo de maturação. Nada nasce de um dia para a noite, apenas o sol. Mas mesmo assim o sol espera que a lua saia para que ele se manifeste. O próprio Cristo esperou 30 anos para a sua manifestação do seu ministério público, mostrando a nós que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua ordem, tudo tem a sua, como explica André Luiz, a sua ordem de sequência das circunstâncias no livro Nosso Lar. Não é verdade? Então, por exemplo, quando vamos falar dos pedidos que nós fazemos a Deus. Pedidos que fazemos a Deus. Zacarias, com a sua esposa Isabel, todos os dias entrava, era um sacerdote, então tinha acesso ao lugar santo, entrava lá na sinagoga e pedia um filho. Né? Mas o plano espiritual não entregava-lhe um filho. Por quê? Porque havia um planejamento encarnatório. João Batista teria que vir numa idade próxima de Jesus para que eles viessem na mesma geração. Você imagina se a espiritualidade atendesse ao capricho de Zacarias e enviasse de forma com antecedência João Batista? Teríamos João Batista com 70 anos e o Cristo com 30. Só porque Zacarias queria um filho? Não é assim que a espiritualidade se relaciona conosco. Então, o plano espiritual materializa um pensamento, uma intuição, e nós materializamos aqui na Terra. Mas é no tempo deles. E no tempo das nossas possibilidades também. Quando Emmanuel aparece para Chico, ele não propõe 412 livros. Ou mais livros, eu não sei, isso é uma controvérsia danada que não cabe a mim explicar. Né? Mas ele propõe 30 livros. Depois mais 30, né? Depois 100. Aí depois falou, Chico, ou você entrega o seu corpo para as nossas atividades, ou sua encarnação acabou.
E é isso, as coisas vão acontecendo paulatinamente, as circunstâncias se desenvolvem paulatinamente. E a gente fica ansioso mesmo. A gente quer que aconteça do nosso jeito. A gente quer que as pessoas respondam aos nossos questionamentos, ao nosso ponto de vista, da maneira como nós queremos. Nós fazemos o bem a alguém, queremos que o outro seja grato a nós, e quando não é grato, temos um sentimento de humilhação, de ingratidão, porque depositamos nos outros expectativas. E tem um texto de Emmanuel que diz: fortaleçamo-nos no Senhor. E ele fala: não deposite suas esperanças em homens imperfeitos, porque serão cegos que vão guiar outros cegos. Espíritos imperfeitos são falíveis. Então, se vocês que estão me ouvindo depositarem a esperança da vida de vocês em mim, vocês estão com um problema do tamanho do mundo. Se vocês que estão me ouvindo forem depositar a esperança da vida de vocês em algum orador espírita, em alguma entidade religiosa que não seja Jesus, que já é um espírito puro, que você pode depositar toda a confiança e perseverança, por isso a fé é em Jesus. Por isso que Paulo fala: batizem em nome de Jesus, e não em nome de Paulo, de Apolo, de Silas. Batizem em nome de Jesus, porque ele já sabia. O Cristo é um espírito puro, ele atua, ele tem domínio total sobre a matéria. E de forma alguma ele nos decepcionaria. Só vai nos decepcionar quando não atender os nossos caprichos pessoais. Né? Pagar o meu cartão de crédito. Né? Muita gente pede a Deus para melhorar a situação financeira. A situação financeira que a própria pessoa causou para si mesmo. Porém, não estou aqui causando não estou aqui tirando a legitimidade de alguém que tem um problema financeiro, não é isso. Mas se alguém quer resolver o problema financeiro, tem que pedir a Deus trabalho. Trabalho, oportunidades para gerar renda, para gerar salário, para pagar aquela dívida. Né? Ou a não ser que seja uma causa mais espiritual, pedir a alguém uma verba, um recurso, para que os espíritos possam fazer o seu trabalho no plano espiritual, para que alguém se manifeste e ajude uma causa social. Isso também pode acontecer, mas depende da causa. Depende da causa. Lá no livro Nosso Lar, explicado André Luiz que tem 3 tipos de questões em relação ao pedido a Deus na oração. Que é o desejo, porque nós precisamos desejá-lo, nós precisamos emanar forças fluídicas ao mundo espiritual, porque o pensamento cria a vida que temos. Isso a gente aprende no livro Pensamento e Vida. O saber desejar, né? A gente precisa saber desejar. Eu quero viajar para a Europa, então vou fazer uma prece para os espíritos, vou pedir para ir para a Europa. Enquanto isso, milhares de pessoas sofrem. Milhares, 700 milhões de africanos passam fome e a gente está pedindo para ir para a Europa. Então a gente tem que saber desejar. Né? Se você fizer um pedido a Deus, uma oração, um desejo, para que você tenha um grupo de pessoas para ajudar outras pessoas, vai aparecer gente de toda parte. Desejo sincero. E o último ponto é o merecimento, que é feito através do trabalho, da dedicação, da luta cotidiana, merecimento também. Né? Então são esses pontos que a gente precisa entender. Quanto a... Porque isso tudo, gente, isso tudo mexe com o nosso sistema imunológico. Por quê?
Estamos ansiosos demais, dormimos mal. Se nós dormimos mal, o que acontece? A nossa melatonina, que é um hormônio do sono, ela não age da melhor forma. Nós acordamos mal-humorados e abrimos espaço para obsessões, abrimos espaço para obsessões de si mesmo, né? A gente consegue se obsediar, talvez nem precisa de um obsessor para fazê-lo, né? Mas quando esse hormônio do sono ele não se desenvolve, esse hormônio chamado melatonina, nós temos problemas de distúrbios de humor. Então é extremamente importante, isso é um aviso até para mim, que a gente possa evitar o celular pelo menos 30 minutos antes de dormir. Que a gente durma em locais mais escuros, para que essa substância possa se manifestar no nosso corpo físico junto da prece e da água fluidificada, para que nós possamos acordar melhor. Outro dia eu recebi um colchão aqui em casa e está lá, um terço da sua vida você passa sobre ele. E não é verdade? Então a gente tem que se preparar para dormir. A gente tem que... Eu tô aqui falando que ninguém tem que ver série. Pode ver série, pode fazer o que quiser. Mas pelo menos 15, 20 minutos antes de dormir, é necessário uma preparação para a emancipação da alma. Né? É necessário. Né? Se você vê um filme de terror, vai para a cama, vai dormir. Possivelmente esse sono não vai ser muito feliz, sem nenhuma prece, né? Sem nenhuma... Porque nós não somos espíritos prontos para vigiar o tempo inteiro. Então a gente precisa treinar, vigiar, orar, fazer prece, né? Buscar através da música, né? Nosso lar tem um momento que André Luiz pergunta por que as pessoas aqui escutam música. Aí Lísias explica para ele porque o padrão vibratório melhora, as pessoas trabalham com mais felicidade, né? Então, a questão da música bacana de manhã, ouvir alguma coisa interessante, acordar bem para enfrentar o dia de lutas. Né? Porque se a gente cria um repositório na parte da manhã para enfrentar um dia de lutas, pode ser que a gente tenha um melhor desempenho do organismo e espiritual também. Né? Além de todo o processo das casas espíritas, embora estejam fechadas, nós sabemos que o verdadeiro templo está no nosso coração. Então é necessário muita prece, é necessário oração, é necessário olhar com sinceridade para o coração, entregar a Deus as nossas mazelas e dificuldades. Como Jesus explica, não ores como fariseu, que apenas quer demonstrar que está orando e faz apenas pelos lábios. Ore como publicano, que reconhece as suas falhas, que reconhece as suas atividades e deposita nas mãos de Deus. Porque em segredo seremos recompensados. Então, o relacionamento com Deus é algo secreto, entre a criatura e o Criador. Sempre foi, sempre será assim. E nesse meio tem os intermediários, que são esses espíritos que todos nós temos, que são os nossos anjos guardiões, que nos ajudam, que nos empolgam. Então, eu não queria fazer uma palestra hoje para dizer o que causa a depressão. A gente tem que fazer alguma coisa para explicar para as pessoas como sair dela, né? Como sair dela. Muitas pessoas são acometidas por processos de depressão. Quem participa de mesa mediúnica sabe disso. Por processos de obsessão. Algumas depressões se instalam, depressões fortíssimas, e é necessário um trabalho de mesa mediúnica, um trabalho de muita prece, de muita oração, porque muitas vezes o espírito não aceita a sua melhora no plano físico, são de fato inimigos
que nós geramos, por isso que o Cristo ele menciona granjeai amigos, né? E o próprio Emmanuel nos ensina que os obsessores são os nossos piores inimigos, né? Eu lembro que uma mesa mediúnica que eu fiz questão de participar, logo no início da minha jornada de espírita, né? Muito curioso, muito querendo ver um espírito falar, preocupado com fenômenos. E eu participei da mesa mediúnica e falaram para mim, ó, você fica nesse cantinho aqui e faz prece, né? Fica lá no seu cantinho, observa, tá? Não se intromete na reunião. E ao começar a mesa mediúnica, eu escuto o meu nome, né? Rafael. Eu falei, ah, não. Você está aqui, né? Nós sabemos quem você é. Nós sabemos o seu jeito, nós sabemos a sua maneira de agir. Você acha? Você pode enganar essas pessoas aí, mas você não engana a gente, não. E é uma realidade, né? É uma realidade. Nós enganamos pessoas, mas nós não enganamos o que Paulo nos ensina, que é a nuvem de testemunhas, que são esses espíritos que nos cercam. Então aquilo me deixou extremamente desmotivado a participar de reunião mediúnica, né? Porque não foi só dessa vez que apareceram algumas pessoas que se manifestaram contra a minha presença no espiritismo ou no movimento espírita, é, mas isso mostra a nossa vulnerabilidade, né? Isso mostra que nós não somos perfeitos, que nós estamos no mundo de provas e expiações, e se estamos no mundo de provas e expiações, é doutrinário, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que espíritos que residem no mundo de provas e expiações, em regra, ou são missionários, que não é o meu caso, ou são raças selvagens, que eu também não acredito que seja o meu caso, embora de vez em quando a gente dê uns coices, né, nas pessoas, e também por espíritos, em regra, exilados. Exilados. Porque aí ele vem explicar, porque ao sair das mãos de Deus, nós temos a opção de seguir as leis de Deus dentro do nosso coração, temos essa opção, ou de nos rebelarmos contra essa lei. Né? Resumindo, amar, perdoar, ter compaixão, ter indulgência, cessar julgamento. Nós temos essa opção. Mas por termos escolhido o antagonismo a essas emoções afetivas edificantes, fomos todos exilados para o mundo de provas e expiações. Então aqui não tem santo. Aqui tem espíritos que são exilados, e a maior parte de nós. Porque quando nós lemos o livro, nós não podemos nos desassociar das histórias. Aqueles espíritos que estão lá em regra exilados somos nós. Ah, mas de que planeta eu vim? Não faço ideia. Né? E no livro dos Espíritos está muito claro. Não se enganeis. Não é o primeiro planeta que vocês habitam. Né? Muita gente fala de ET, de ufologia. Nós somos ETs, porque somos extraterra, nós viemos de outro lugar. O mundo de provas e expiações é um local para espíritos rebeldes. Então, se nós não tivermos essa consciência básica dentro da doutrina espírita, nós vamos sofrer muito mais. Sabemos que vamos passar por provas, que vamos ser testados. Não é apenas saber de forma intelectual. É deixar que esse material cognitivo, intelectual, desça para o nosso coração. Para a gente entender que a gente vai ser testado na paciência, que a gente vai ser testado no perdão, que a gente vai ser testado na raiva, que a gente vai ser testado nas mais diversas questões das nossas vidas.
para verificar se de fato merecemos ou não estar em mundos mais felizes. Então, a escolha por hábitos edificantes, a escolha por pensamentos edificantes, a escolha por vibrar em padrões vibratórios mais salubres, é uma escolha nossa, né? O próprio Chico diz, hoje é dia dele, né, da desencarnação dele, e ele dizia com muito carinho, aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu dou o direito de ser o que eu sou. Eu dou o direito de ser o que eu sou, né? Mas, Rafael, o que o suicídio tem a ver com isso? Por quê? 15% das pessoas que têm depressão tendem a ter uma tendência enorme ao suicídio. E tudo que a gente conversou aqui agora são elementos causadores da depressão. Então a gente precisa entender que tipo de movimentos da alma nós podemos gerar para não entrar em depressão ou sair do estado depressivo. A gente tem que acabar com essa história também de mimimi. Depressão é mimimi, angústia é mimimi. Não é. Não é. Depressão é algo sério, não é frescura, não é fraqueza, é um adoecimento do amor. É um adoecimento da pessoa e ela não consegue mais sonhar. O mundo que era colorido se transforma em preto e branco. Ainda estou ao vivo, gente? Estou, acho que estou. Estou ao vivo, estou ao vivo. A pessoa com depressão, ela vê o mundo em preto e branco. E a gente não pode julgar alguém com depressão. Eu já tive seríssima depressão. E sei como é complicado passar por isso. Muitas pessoas ao nosso redor julgam, criticam. Não está querendo trabalhar, né? Está fazendo graça, não quer, está fazendo isso para se fazer de vítima, né? Quando a depressão é um caso seríssimo, que todos nós precisamos tratar, todos nós precisamos passar. Por quê? O que é depressão? Se você tem uma alegria e você solta um sorriso, você comemora e você fica feliz com essa alegria, é um sentimento que ele tem um padrão correlato, né? Você tem uma alegria e sente alegria. Agora, quando você tem uma circunstância alegre e você está triste, você tem um sentimento antagônico. É aí que nós começamos a detectar a depressão. Independente do que aconteça, independente da circunstância, ser triste ou feliz, a pessoa está triste. E quando essa tristeza se aprofunda por mais de 15 dias, é possível que os pensamentos, né, se tornem substâncias deletérias. Isso a gente aprende no livro Evolução em Dois Mundos. E esses pensamentos deletérios criam uma camada obscura nos nossos pensamentos e nós entramos numa tristeza profunda. Essa é a depressão, é o cair. É um relevo que entrou em depressão. E todos nós somos criaturas imperfeitas e candidatíssimos a termos depressão. Allan Kardec nos ensina no livro Obras Póstumas, de forma profética, que os sinais dos tempos da transição planetária seriam reconhecidos quando a loucura tomasse posse de grande parte da humanidade. E a loucura era um termo utilizado por Kardec, que hoje significa dizer os distúrbios emocionais, os transtornos psicológicos. Quando tomasse por grande parte da humanidade e as criaturas tivessem o ideal de se matar,
um número enorme de pessoas querendo suicidar-se, inclusive crianças. Kardec profetizou isso no livro Obras Póstumas, gente, porque ele já sabia. Ele percebia que a humanidade ainda não havia mudado a sua maneira de pensar, com o seu materialismo, com a sua intolerância religiosa, com o seu fanatismo, com a grosseria e com a agressividade muito comum nos seres humanos da sua época. Ele falou, ele deve ter pensado, olha gente, não deve dar muito tempo. Por quê? O que é a dor? Eu vou explicar para vocês de forma rápida o que é a dor. Eu gosto de usar o fogão de casa de exemplo. A dor é um processo fisiológico que você sente algum processo de dor para se defender. Antes de você ser afetado, você sente a dor. Então você tem o seu fogão. Você tem o seu fogão. A boca do fogo está acesa. Você coloca a mão e sente dor, você automaticamente você tira. Senão perde a mão. Então a dor é um processo fisiológico. Só que esse mesmo tipo de dor emocional acontece com a nossa consciência. Quando os nossos pensamentos estão gerados, são criados e criam moradas em pensamentos mais perversos, menos edificantes, com mágoa, com raiva, nós colocamos a mão no fogo emocional e a depressão é uma forma de nos avisar que nós estamos pensando de forma equivocada. Nós estamos tendo pensamentos equivocados em relação a nós, em relação à vida. Estou dizendo aqui que não houve a mágoa, que alguém não humilhou, que alguém não... Por exemplo, existem muitos casos no Brasil, em torno de 50 mil por ano de abusos sexuais. Não estou dizendo aqui que não ocorram coisas ruins, porque elas ocorrem. Mas a maneira como nós lidamos com essas coisas é que modifica. E o indivíduo que busca um amadurecimento psicológico, um amadurecimento emocional, não mais se atém às questões externas e se preocupa com as suas questões internas. Essa é a grande chave para resolver a questão. Ou seja, melhorar o sono, melhorar a alimentação, melhorar com relação à atividade física. Isso você já gera uma série de substâncias na nossa sinapse neuronal que favorece que nós possamos sair de processos depressivos de forma rápida. Se consultarmos especialistas no ramo da psiquiatria que são formados e que foram instruídos para nos ajudar, nos oferecem substâncias, medicamentos que são neurotransmissores para também auxiliar nesse processo de mudança da nossa sinapse, acelerar essa sinapse, fazer com que os nossos receptores mentais funcionem de maneira mais ágil, e isso nos dando mais alegria, mais prazer, para que nós possamos nos movimentar, para que nós possamos sair disso. Então, se a gente congrega atividade física, psiquiatra, prece, oração, dormir no escuro para liberar a tal da melatonina que eu falei com vocês mais cedo, que é o hormônio do humor, do sono, e o sono é extremamente necessário para repor o nosso organismo, as nossas substâncias emitidas durante o dia, para que nós possamos ter energia no dia seguinte. Então, por isso que às vezes é importante, por isso que é importante nós nos consultar, Qual foi o seu primeiro passo para sair da depressão? O primeiro passo da depressão, Zária, é o passo de você querer melhorar de qualquer jeito.
Foi o passo que eu tentei. Procurei um centro espírita, tentei tomar água fluidificada, achei que tudo ia mudar, né? Mas depois, com o tempo, a gente descobre que não é apenas isso que vai modificar. A depressão é um processo, é um estado emocional. E a gente tem que conhecer o que está acontecendo com a gente para que a gente possa alterar. Se eu não sei qual é a minha maneira de se comportar emocionalmente, eu não vou descobrir quais são os melhores caminhos. Por isso que Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo. Mas não conhece a ti mesmo não é uma proposta mais de palestra. É como nós vamos nos conhecer e partir para ação. Ou seja, atividade física hoje eu faço bastante, embora esteja bem fofinho, mas eu faço 3 vezes por semana. Tomo medicação até hoje, né? Busco dormir no escuro. Tenho evitado o celular 20 minutos antes de dormir, faço uma prece, peço para os espíritos fluidificarem a água. Então, são processos que você já pode iniciar e você faz isso tranquilamente. É claro, psiquiatra é um pouco mais caro, terapia é um pouco mais caro. Mas a pergunta que nós queremos nos fazer, devemos investir ou não na gente? Né? Devemos procurar um psicólogo? Ah, mas é caro, né? Mas a gente gasta dinheiro com tanta bobagem. Será que não vale a pena a gente juntar uma graninha, juntar uma reserva para pagar um psicólogo durante 6 meses para se conhecer? Para conhecer o que está acontecendo e se permitir conhecer? Né? A Rosane falou, melatonina em forma de cápsula. Nós podemos também comprar melatonina em forma de cápsula. Inclusive, muitos atletas fazem isso. Que tem muitos distúrbios de humor, né? E tomam melatonina em forma de cápsula. Mas a verdadeira melatonina é aquela do sono. Né? Aquela que nós mesmos podemos produzir. O interessante é que nós possamos produzir. O mais interessante do ser humano é que nós não temos consciência da nossa capacidade de sair de um estado emocional depressivo. Porque nós temos potências que nos foram entregues como a mediunidade, como raciocínio, como o pensamento, como as emoções. Nós somos seres extremamente capacitados a sair de qualquer situação. Ao ponto de Jesus dizer, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Ele abre um leque de oportunidades, dizendo que todos nós podemos ter inúmeras capacidades. Leon Denis vem discernir sobre esse assunto, vem dizer que nós temos potenciais em nossa alma que nós desconhecemos, que nós precisamos apenas aflorar esses potenciais. Perguntaram aquele grande escultor Rodin, grande escultor. Pô, Rodin, meu amigo, perguntaram para ele, como é que você teve a ideia de construir aquela estátua do pensador? Perguntaram, uma pergunta séria e legítima. Porque ele construiu a partir de um monolítico de pedra. Ele respondeu muito simples, como qualquer criatura genial. Eu não construí nada, já estava pronto. Eu apenas fui tirando as arestas. Né? O Deus já está dentro de nós. Nós precisamos encontrá-lo, mas precisamos tirar as arestas. Precisamos tirar os orgulhos, as vaidades, os egoísmos que nos prendem para resolver os nossos processos depressivos. Procurar um médico, procurar uma ajuda psicológica. Gente, está todo mundo assim. Não é só, talvez, alguém que esteja assistindo, é todo mundo. Está todo mundo assim. E no expositor espírita, é Padre Marcelo Rossi, é Padre Fábio de Mello, é todo mundo com problema emocional, não é só eu, não é só você, é todo mundo. Então nós não deveríamos nos julgar.
Nós deveríamos nos ajudar, nos apoiar, assim como nos Alcoólicos Anônimos, que depois de eu fui na minha faculdade de psicologia que eu faço, a gente fez um trabalho efetivo lá no AADA aqui de Juiz de Fora. Eles se ajudam, eles se cuidam, eles se preservam, eles têm amparos reais de amizade, né? O grande problema é que você fala que está com depressão no centro espírita, a pessoa quer tirar você do trabalho, né? E aí você não conta, né? Vou chegar no atendimento fraterno, estou com depressão. Aí já vão olhar para você e vão querer tirar você do passe, da mesa mediúnica, dos grupos de estudo. Quando mais você precisa estar ativo e posicionar os pensamentos no bem, tiram de nós a oportunidade. Então nós temos que estar atentos também à nossa organização enquanto espíritas. Porque se tem alguém com dificuldade, é a hora de trabalhar. Porque quando você está trabalhando, você mantém os seus pensamentos, ou pelo menos busca de forma inconsciente, estar em contato com o bem. Então já inicia-se um processo de proximidade com o amor, com a generosidade. Né? Os estudos da ciência, para a gente fechar, nos trazem algo incrível. Todos nós temos o que chamamos no cérebro de arquicórtex e neocórtex. O arquicórtex é formado pelos nossos instintos, é o que nos assemelha ao reino animal, a um leão, por exemplo. E o neocórtex é onde nós diferencia dos animais, que é a nossa capacidade de pensar, o nosso pensamento contínuo, a nossa capacidade de estudar matemática, física, química, de estudar as nossas emoções, de entender e compreender as nossas emoções. E quando nós pensamos como animais, o que não é uma ofensa a ninguém aqui online, mas quando nós temos a presença dos instintos mais animalescos, como a vingança, como a raiva, como querer morder alguém, como, né, querer se manifestar de forma mais agressiva, como um ser de muito instinto, nós acabamos que descemos com as nossas vibrações espirituais e tornamos o nosso pensamento mais obscuro. E quando isso acontece, uma substância chamada analgésicos endógenos é reduzida e nós sentimos mais dor. Então, quando nós nos aproximamos de comportamentos, de pensamentos mais instintivos, ou seja, mais próximos de paixões inferiores, nós liberamos menos esses analgésicos endógenos e sentimos mais dores emocionais e físicas também. Isso é muito importante. Em contrapartida, à medida que nós temos pensamentos de perdão, temos pensamentos de compaixão, temos pensamento de tolerância, de respeito ao que o outro acha da vida dele, o que ele quer fazer da vida dele, nós subimos. O que Jesus de fato nos ensina de ir ao teto da nossa casa mental. Nós passamos a morar e permanecer em ambientes mais favoráveis. E isso, meus amigos, a pessoa que perdoa rápido é a pessoa mais feliz do mundo, porque ela não nutre mágoa, né? Eu ainda não sou essa pessoa, mas as pessoas que eu observo que têm uma facilidade de perdoar e de reiniciar a sua vida, o que chamamos de resiliência, né? Que é reiniciar a sua vida, reiniciar a sua jornada, elas estão sempre se mantendo em padrões elevados de pensamentos. Quem me dera, mas eu ainda vou chegar lá, né? Sentem menos dor, choram, sofrem, passam por dificuldades, mas olham o outro como irmão, não como adversário. O olhar o outro como irmão, não como adversário, talvez seja ainda uma das maiores dificuldades que nós temos como seres humanos, porque nós exigimos muito dos outros.
E a caridade, um dos aspectos da caridade propostos pelos espíritos, Allan Kardec, consta a indulgência. A indulgência com as imperfeições alheias. Não é uma indulgência seletiva. Ó, vou ser indulgente com meus amigos do centro espírita, com esse político, com meu time de futebol e com esses amigos. Não. É uma indulgência fraternal. É uma virtude que nós construímos dentro de nós, onde a indulgência é para todos. A indulgência é para todos. Não é só para uma pessoa, né? Não é só para um indivíduo, é para todo mundo. Então, pessoas que são mais otimistas também vibram nesses padrões melhores, né? Porque brincam com as suas histórias, porque brincam consigo mesmo, porque tratam de forma mais leve os seus problemas. E como eu contei numa palestra ontem, eu conto para vocês aqui o Jerônimo Mendonça, que é o famoso gigante deitado, que nos oferece lições incríveis sobre otimismo, como olhar a vida de uma forma mais engraçada, mais interessante, sabe? Sem aquele tom de cobrança e sim de gratidão a Deus pela oportunidade de estar vivo, né? Oportunidade de beber uma água, de respirar um ar. Aquele homem deitado numa cama, cego, e foi até um canecão no show do Roberto Carlos. Isso não está no livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. E quando ele chega, automaticamente o gerente da casa, que visitava a casa do Chico e o conhecia, o recebe, se direciona direciona Jerônimo ao camarim de Roberto Carlos. E nesse momento em que ele se direciona a esse camarim, ele é levado pelos braços das pessoas, né? E quando ele encontra Roberto Carlos, ele diz: olha, você é o rei, mas eu fui carregado pelo povo. Ou seja, é uma maneira dele se relacionar com as pessoas, uma maneira otimista, engraçada, mais leve, né? Mais descontraída, para que as coisas fiquem mais leves, né? As coisas já estão tão pesadas por aí que não tem necessidade da gente piorar, né? Geraldo Mendonça, uma vez ele... Jerônimo Geraldo, estou até confundindo os nomes. Jerônimo Mendonça, ele fez uma palestra e vai fazer uma palestra, e quando ele se desloca para realizá-la, ele encontra um salão e uma porta. A cama não passava. Ele olha para a porta, todo mundo se sente constrangido com aquela situação e diz: tá vendo, meus amigos, eu não posso fazer a palestra. A porta é estreita e eu não passo por ela. Aí todo mundo caiu na gargalhada, tirou ele da cama, virou a cama, a cama passou e ele também foi levado ao púlpito para fazer a sua palestra. Porque são várias formas de enxergar a vida e cada um enxerga com a sua lente, né? É possível sair e reverter um quadro de depressão para que no futuro nós possamos evitar suicídios, que é o atentado com a própria vida. Eu não falei tanto de suicídios nem da causa das depressões, mas eu trouxe casos, histórias, para que nós possamos sair dela, para que nós possamos não mais navegar pelos mares dos problemas tão áridos de forma pessimista, para que nós possamos tomar algumas precauções espirituais com relação à nossa vida, com nossa alimentação, com nosso sono, com a atividade física, com tudo isso que nos cerca, né? Então nós somos um ser integral, multifatorial, e nós precisamos nos cuidar, porque a saúde é o maior patrimônio da humanidade hoje. Hoje, com a pandemia, nós descobrimos que a saúde é o maior patrimônio da humanidade. Não ter uma depressão é um patrimônio para a humanidade. Não ter síndrome do pânico é um patrimônio para o espírito mortal. É uma virtude que nós adquirimos, é uma alegria para o reino dos céus. E trabalhar
trabalhar de forma justa, honesta, com o apoio dos amigos espirituais, é o desejo de Deus para todas as criaturas, né? Então, meus amigos, o meu recado para vocês é que vocês cuidem um dos outros. Se alguém na sua família tiver um processo depressivo, cuida da pessoa, né? Não julga, né? A princípio ela não pode querer ser tratada, não pode querer se comprometer a algum tipo de processo, né? De patológico, de tratamento, né? Então, a questão é fazer uma prece antes de conversar com a pessoa, né? Fazer uma amizade com o guia espiritual dela, sem o conhecer ou sem menos o ver, para que juntos nós possamos oferecer saídas, né? Porque os espíritos eles estão esperando uma oportunidade para tirar a gente das vibrações negativas. Estão esperando uma oportunidade, uma janela, uma porta. Assim como André Luiz, a sua mãe orava a Clarencio, os grandes espíritos de nosso lar, para retirá-lo daquela região durante 8 anos. Assim os espíritos também velam por nós, esperando uma oportunidade. Então que nós possamos abrir os nossos corações às oportunidades. Não é o que eu falo, é o que os espíritos superiores dizem, né? Um cego não pode guiar outro cego. Então eu, como cego, trago algumas informações, mas mais importante de tudo é nós ouvirmos os nossos amigos espirituais que estão cantando no fundo da nossa alma. Permitir essa proximidade, permitir essa vivência mais íntima com os nossos guias espirituais vai nos ajudar e muito nos nossos problemas emocionais. Então, meus amigos, obrigado pela oportunidade. Espero um dia estarmos juntos presencialmente, né? Espero que vocês tenham uma ótima noite, que vocês sejam felizes, que vocês se cuidem na pandemia, né? E isso logo vai passar, a vacina já está chegando, é questão de esperar um pouquinho, porque os nossos amigos espirituais já materializaram, né, uma vacina, a ciência já está de mãos dadas com os homens para que esse momento passe e a gente volte a se ver, volte a se abraçar, volte a estar juntos. Agradecer ao nosso amigo Guaraci também, que me apresentou a vocês, né? O Guaraci é uma pessoa que sempre me dá muitas oportunidades, né? No movimento espírita, me apresentou a muitas casas. Antes de eu começar a querer falar no espiritismo, e muitas casas não deixaram eu falar, foi ele que abriu essas portas, então é uma pessoa também que eu tenho muita gratidão. Além de ser torcedor do Fluminense, que ajuda, viu, espiritualmente, ajuda muito a se fortalecer como ser humano imortal, né? Tô brincando, viu? É tão bom, né? Então Deus abençoe vocês, Simone, todos do grupo, muita paz, fiquem com Deus, né? E eu vou comer um pastel que acabou de chegar aqui em casa, tá? Fiquem com Deus e muita paz. Oportunidade a gente sempre vai ter, fiquem tranquilos.